Você já teve sua mala extraviada ou danificada num voo? Já ficou horas aguardando no aeroporto por um voo atrasado? Ou ficou para fora do avião por overbooking? Neste episódio, a doutora Consumidor lhe ensinará a se proteger desses aborrecimentos. Não perca! Viajantes bem-vividas. Olá, bem-vindas a mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Quem, como nós, ama viajar muitas vezes, faz seu deslocamento entre as cidades e países de avião. E conhecer quais são os seus direitos como passageiro aéreo e como agir caso eles sejam violados é de suma importância. Por isso, hoje, nós vamos abordar esse tema. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e coautora do podcast Viajantes Bem-Vividas. Para conversar com a gente, temos o prazer de receber hoje uma convidada muito especial. Ela é advogada, especialista em direito do consumidor e também fundadora do maior escritório de defesa do passageiro aéreo. Bem-vinda, Aline Heiderich. Para nós é um imenso prazer ter você aqui conosco para compartilhar as suas informações tão preciosas para quem, como nós e nossas ouvintes, viaja de avião. Se apresente para as nossas ouvintes para que elas possam conhecer um pouquinho mais de você. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Silvia. Para mim é uma honra estar fazendo parte desse podcast tão maravilhoso com mulheres lindas. É uma pena que vocês não estão vendo elas. Eu estou tendo esse privilégio. A convidada Mas vocês podem conferir lá no Instagram. É, isso aí. Meninas, vou chamar de meninas. É uma honra para mim fazer parte desse episódio. Espero que eu consiga agregar bastante, viu? O trabalho de vocês é muito lindo. Meu nome é Aline, eu tenho 37 anos, moro no Rio de Janeiro. Sou uma mineira carioca, porque eu nasci aqui no Rio, aí cresci lá em Alto Caparaó, que é o interior de Minas, depois voltei pra cá. Então, não se assuste se eu puxar o S ou numa mesma frase, a gente mistura tudo aqui. Eu sou casada há 8 anos, com o amor da minha vida. A gente ainda não tem filhos e eu tenho um escritório especializado na defesa do passageiro aéreo, graças ao nosso bom Deus. Nós somos o maior escritório desse segmento no Brasil. São 50 advogadas, só trabalham mulheres. A gente é muito feliz ajudando os passageiros contra os absurdos que as companhias aéreas aprontam, infelizmente. E a gente tem aqui a missão de orientar, de explicar o que fazer, porque pode ser que futuramente você tenha ali um perrengue, é importante você saber os primeiros passos para não se deixar ser ludibriado por nenhuma empresa, focando aqui em companhias aéreas, né? Eu sempre trabalhei com direito do consumidor no geral, bancos, energia elétrica, mas a gente se especializou nessa área ali de defesa do passageiro. Muito bom recebê-la, ficamos também muito felizes. A Aline é uma moça muito bonita e nada como a gente construir conhecimento, né? Então é muito importante mesmo. Aline, você começou a sua carreira, como você disse, especialista em direito do consumidor. Isso. E mudou, né? Fez uma transição aí para essa outra parte do direito. Quando, como e por que você passou a atuar na área de direitos do passageiro aéreo? Houve algum caso marcante que a levou a se especializar nesse tema? Então, Lilian, eu sempre gostei de defender o consumidor, sempre vi o consumidor como a parte fraca da relação, porque de um lado a gente tem empresas multinacionais muito bem estruturadas e dos outros a gente tem o seu José, que comprou a sua passagem às vezes com dificuldade
está ansioso para rever os familiares e tem ali o seu voo cancelado. Então é muito bom a gente estar nesse lado da relação, que é o lado da defesa da parte mais fraca. E eu sofri na pele isso. Eu estava vindo da Europa, estava vindo de um voo da Dinamarca para o Brasil. Minha mala foi extraviada. Ela apareceu depois de 3 dias, mas nesses 3 dias de extravio ficou aquela angústia. Não sabia nem se um dia minha mala ia aparecer. Em contato com a companhia aérea, eles me disseram que a mala estava em Paris. Eu ri muito, porque na época eu ainda não conhecia Paris, mas a minha mala sim. E não tinha nem Paris na escala do voo. Como eles conseguiram fazer isso, eu não sei. Porque não tinha Paris na minha conexão. Mas a mala apareceu, eu entrei com a ação no juizado especial, que é o antigo Pequenas Causas, e eu ganhei o processo sem maiores transtornos. Eu não tive que pagar nada, eu vi que foi tranquilo. E nessa época eu já atuava na defesa do consumidor com outras áreas. Comecei a pegar uns casos de defesa assim do passageiro, um voo cancelado, uma mala danificada e era, entre aspas, causa ganha, porque a companhia aérea cometeu, né, aquele ato. Ela sumiu com a sua mala, ela atrasou o seu voo. Não tem muito para onde correr, entende? O fato já aconteceu. O que ela precisa fazer agora é ressarcir o seu dano. Por isso que eu coloco, entre aspas, causa ganha, porque não tem muito o que se discutir. Você foi prejudicado. O que a gente vai ver e vai orientar bastante no podcast hoje é sobre provas. Porque não basta você ter passado a situação, você tem que mostrar para o juiz, desenhar ali para ele aquilo que aconteceu, e eu vou orientar nesse sentido. E pegando esse tipo de ação, entrando com causas da defesa do passageiro e vendo que eram causas que tinham grandes possibilidades de ganho, eu fui criando um nome no mercado, percebi que, graças a Deus, o brasileiro ele tem viajado cada vez mais. Quanto mais viagens, mais perrengues aéreos acontecem, porque, infelizmente, elas são desorganizadas, elas descumprem com muitos compromissos de atraso e cancelamento, principalmente. Então, eu vi que tinha também o mercado, né, de pessoas que queriam ser atendidas, pessoas que tiveram esses problemas. Então, juntou aquela paixão por atuar na defesa do consumidor, você buscar os direitos para alguém. A gente tem muitas pessoas leigas, a gente tem clientes que são pessoas mais humildes, e você representá-las diante de um absurdo é algo que me deixa feliz, então faz bem para o coração. Também é algo rentável como mercado, porque erram muito. O dia que as companhias aéreas pararem de cometer abusos com os consumidores, eu troco de área, vou processar o INSS, eu faço outra coisa. Mas, infelizmente, né, a gente tá rindo porque todo mundo, eu tenho certeza que tem alguém que tá ouvindo hoje, já aconteceu comigo, olha, com a minha tia também. Elas erram muito, o nosso papel é levar a informação para saber o que fazer numa situação dessas. É isso mesmo, o cometimento de infrações deles é muito frequente. Mas vamos lá, muita gente só descobre que tem direitos quando dá alguma coisa errada numa viagem, assim como você comentou. Aline, então fala um pouquinho pra gente sobre a importância de conhecer esse tema. Muita gente só quando tá ali vivendo, às vezes passa um vídeo nosso no Instagram, eu sei lá o que eu vou querer saber se meu voo for cancelado, isso não vai acontecer comigo. Aí quando tá vivendo, porque eu não prestei atenção naquele vídeo da advogada. 5 principais situações de perrengue aéreo é voo cancelado, voo atrasado, overbooking, que é quando você fica pra fora do avião, mala extraviada, que foi o que aconteceu comigo, e mala danificada. Essa, então, todo mundo já deve ter visto aqueles vídeos que passam no Insta dos funcionários socando literalmente a nossa mala. Eles jogam de qualquer jeito, parece estar até com raiva, e aí danifica a mala, arranha, quebra a rodinha, quebra a alça. Isso não pode ficar por isso mesmo, né? Você tem direito a ser reembolsado. E você tem que saber, principalmente ali, o que fazer, quais são os seus direitos para não ficar vendido numa situação como essa. E eu, infelizmente, não tô rogando praga para ninguém. Eu espero que a sua viagem seja um sucesso, mas eu preciso trazer um dado importante, que segundo a UOL, só no ano passado, 2024, 4,3 milhões de brasileiros tiveram o seu voo cancelado. É muita gente. Será que 10% deles saberiam o que fazer nesse momento? A gente vai abordar hoje para você não ficar a ver navios e pelo menos ter um norte ali do que você pode pedir, do que você precisa registrar de provas para depois buscar a justiça gratuita.
Exatamente essa é a pergunta que a gente vai fazer para você agora. Quais são os principais erros que os passageiros cometem por falta de informação? Porque todo mundo parte desse princípio que não vai acontecer comigo. E na hora que acontece, o que a gente não sabe e deveria saber? Ótima pergunta, Lilian. Isso gira muito em torno de qual é o meu direito e o que eu preciso produzir de provas. Duas coisas que eu gosto de ressaltar a primeira, não deixe para lá. Se você teve um perrengue aéreo, um voo cancelado injustamente, por exemplo, uma mala que se extraviou, se você deixa para lá, então quais os principais erros que os passageiros cometem? É deixar para lá o número 1, é não fazer nada, porque amanhã é com outra pessoa que eles estão cometendo aquele tipo de abuso. 4,3 milhões de brasileiros tiveram seu voo cancelado ano passado. Você imagina se 50% deles tivessem ingressado na justiça? A companhia aérea não seria obrigada a melhorar o serviço? Certeza. Ela ia ter que tomar alguma providência. O primeiro erro é deixar para lá, não deixe para lá. Procure um advogado de sua confiança, se for com a gente vai ser o maior prazer em ajudar. Por que as pessoas deixam para lá? Porque elas acham que é difícil, complicado, demorado e caro. Não é. Você buscar os seus direitos na justiça é juizado especial, o caminho. O juizado especial, ele é online, você não vai ter que ir no fórum 1 milhão de vezes, muita gente acha que vai ter que ir, mas não, você manda tudo para o seu advogado pelo WhatsApp mesmo, e ele é gratuito, não tem custas judiciais, então você não tem que pagar nada. Ah, mas advogado é caro. A maioria dos advogados cobram só no final do processo. Então, se você teve um voo cancelado, era para você viajar hoje, só foi amanhã, e vamos dar um exemplo de que o juiz deu R$10 mil de danos morais. A grande maioria dos advogados cobra 30% no final, então vai cobrar 3 mil de honorários e vai ficar 7 mil para você. Ah, Aline, mas tem advogado que cobra um valor para entrar com a ação. Isso está errado? Não está errado. Profissional, advogado, assim como médico, engenheiro, ele pode colocar o preço no serviço que ele apresenta. Mas, como eu tenho um escritório especializado, eu posso dizer, conheço muitos colegas da área, a maioria cobra apenas no final aquilo que a gente chama de contrato de êxito, que é ganhando a causa uma porcentagem. Isso é até bacana porque mostra que o advogado ele vai se dedicar também, além, né? Já deveria se dedicar por uma questão de caráter, né? Tá pegando o seu processo, ele tem que se dedicar. Mas é uma chancela de que ele vai realmente se dedicar, porque senão ele também não vai ganhar a parte dele. Tirando esse erro de deixar para lá, que é triste, muita gente acaba deixando porque acha que vai ser demorado, caro, etc. É produção de provas. O que as pessoas não sabem é que a prova principal, num caso de cancelamento, atraso de voo, é a passagem. Eu preciso mostrar para o juiz, eu como sua advogada, que você comprou para viajar no dia 15, às 17 horas, para chegar em Brasília com uma conexão. E eles botaram 2 conexões, alteraram o voo para o dia 16, meio-dia. Então, eu preciso da passagem a como deveria ser, aquela original que você comprou, e a realocada. Também, prints de conversa no WhatsApp. Estou lá no aeroporto, meu voo atrasou 1 hora, atrasou 2 horas, atrasou 3 horas. Eu tô reclamando com alguém no WhatsApp. Seja um familiar, seja o hotel que eu reservei no destino. Olha, não vou conseguir chegar, tem como cancelar a diária. Todas essas conversas, a gente usa esses prints de prova, porque eu acredito em você. Eu sei que você não está inventando que o seu voo foi cancelado. Mas o juiz não te conhece. Então, para o juiz, o que vale são as provas. A passagem é a prova número 1. Porque como que eu vou reclamar de atraso de cancelamento de voo se eu não tenho nada que mostre que era para eu estar dentro daquela aeronave? A passagem com o meu nome, com a logo da empresa, com o assento, com tudo direitinho, mostra que eu deveria estar viajando naquele formato. Você, quando compra a passagem, você recebe por e-mail, em algum local fica lá a passagem original, aquela do horário que você selecionou. Se depois do aplicativo isso vai alterando e vai mudando, a gente tira esses prints também. Então, a gente tem lá a primeira, era 5 da tarde. A do aplicativo já alterou para 7 da noite, depois já alterou para 10 da noite. A gente vai desenhando tudo isso para o juiz
Isso vai mostrando o descaso que a companhia aérea tem com o teu tempo. Porque ninguém reserva a passagem às 5 da tarde para voar à meia-noite. Isso não faz sentido. O nosso tempo é o recurso mais precioso que nós temos. É um recurso limitado. Esse segundo que a gente está aqui juntas conversando, ele não volta nunca mais. Eu brinco que, às vezes, os juízes eles analisam alguns atrasos. É até importante dizer que a justiça considera atrasos reembolsáveis com danos morais quando é mais de 4 horas. Então, um atraso de 5 horas, 4 horas e meia. Mas eu tenho muita vontade de chegar para um juiz que considera um atraso de 3 horas como, entre aspas, mero aborrecimento e sugerir que ficamos, então, numa sala trancados por 3 horas sem poder sair, porque a pessoa que vai viajar, ela tá ali no aeroporto, ela vai fazer o quê? Vai no shopping? Do nada eles antecipam o voo, sei lá, estão mudando toda hora, eu tô ali. Eu tô ali à mercê esperando para finalmente viajar. E eu chego com antecedência, uma enorme antecedência. É assim, é um perrengue, é um transtorno. Ninguém gosta, ninguém fica feliz. Isso quando não gera filas, você fica em pé, em filas. E é importante ressaltar uma situação dessa. Você tá com uma pessoa idosa junto, você tá com uma criança junto, registre, tire fotos, filme. Tudo isso é um agravante. Você imagina uma pessoa, uma idosa, em pé, na fila, 2 horas, 3 horas, isso é um absurdo tamanho. Nenhum juiz gostaria de ficar 3 horas, nem que seja no conforto da cadeira dele, ainda mais numa situação dessa de aeroporto. Mas, infelizmente, a justiça tem entendido que os atrasos que geram esse direito a danos morais, quanto de danos morais? 10 mil, 15 mil, 5 mil? Depende, sempre vai depender da análise do juiz, mas é importante dizer que gera, sim, danos morais, né? A gente tem aqui no nosso escritório mais de 10 mil clientes já ganharam a sua indenização, então eu posso dizer a você que vale a pena buscar, mesmo que você não ganhe 20 mil, 15 mil, mas que você ganhe o valor que o juiz achou adequado para a sua causa, até para servir de exemplo para que a companhia aérea trate de uma forma melhor um próximo passageiro, de uma forma diferente da qual você foi tratado. Muito bom, é bem isso mesmo, né? Direito é direito. Aline, conta pra gente se tem alguma pegadinha que pode acontecer nesse processo. Por exemplo, eu tô lá no aeroporto e a companhia aérea me pede para assinar algum documento e nesse documento eu posso estar abrindo mão dos meus direitos. Tipo, por exemplo, o atraso ou uma mala estragada ou qualquer coisa desse gênero, né? Tipo assim, a gente ser ludibriada por um documento que geralmente tem um monte de coisa escrita, as letrinhas pequenininhas e a gente não lê tudo. Isso pode acontecer? Ai, Silvia, é triste, né? É triste porque é verdade, isso que você tá falando é uma situação que acontece mesmo. Eu já postei 2 casos no Instagram, eu levei esse documento das letras miúdas lá e era exatamente isso. Foram casos de bagagem extraviada, porque uma hora, se Deus quiser, a sua mala chega. E aí você vai até o aeroporto para retirar a sua bagagem, o que também está errado, porque eles deveriam entregar até você a mala, seja na sua casa, seja no seu hotel. Mas ele faz a companhia aérea faz a pessoa gastar com Uber ou gasolina para ir até o aeroporto buscar a sua bagagem. Já começa por aí. Então você vai até o aeroporto para pegar a sua bagagem e ali deveria ter um documento apenas de entrega, um termo de entrega. Seu nome, a data do dia, as especificações da bagagem, o tamanho, a marca, a cor e a cidade, né? Rio de Janeiro, exemplo. E você assina, um termo de recebimento. Porém, algumas companhias aéreas de má fé atravessam ali um documento que não tem nada a ver, que é, nas letrinhas pequenas você vê assim: declaro total quitação aos meus direitos sobre o ocorrido, seja danos materiais, danos morais. E pera, vamos lá. Eu só tô buscando a minha bagagem. Eu não quero dar quitação em nada, não. Vocês não estão fazendo nada demais ao me entregar um item que é meu. Como que isso confere quitação total e plena aos meus direitos? Não tem nada a ver. Na dúvida, eu sempre oriento os seguidores lá do nosso Instagram. Não assina nada sem mostrar para o seu advogado. Ou desconfia quando você lê assim, plena, total,
palavras assim, muito gerais, tem algo de estranho. E, infelizmente, 2 companhias aéreas praticam isso bastante. A gente já expôs nas redes sociais, os vídeos deram até milhões de views, porque todo mundo achou um absurdo, porque é má fé. É má fé, você está enganando o cliente. O cliente não quer dar quitação a nada, ele só quer pegar a mala dele de volta. E aí você me pergunta, eu posso me recusar a assinar esse documento? Claro que sim. A mala é sua. Se você se recusar e falar, eu não vou assinar, e nessas horas é tão bom usar a palavrinha mágica advogada, a minha advogada, pois é, a minha advogada me disse para não assinar, mas eu quero a minha mala, e se vocês não entregarem, isso é crime de apropriação indébita, porque a mala é minha, não é sua. Por mais que a bagagem esteja com a posse da companhia aérea, a propriedade é sua, eles deveriam ter te entregue ela no final da tua viagem. Então, você pode se recusar a assinar sim, falar que comunicou com a advogada. Agora, pode ser que tenha alguém que está ouvindo esse podcast falando, poxa vida, eu assinei. E agora eu estou sabendo que eu poderia ter buscado a justiça, e é um parâmetro que a gente tem aqui do nosso escritório, como a gente atua Brasil todo, a média é R$1.000 por dia de extravio. Então, se você ficou 4 dias sem a sua mala, você teria, teoricamente, direito a pedir R$4.000. A gente pede 15 mil, tá? Nossas ações, a gente sempre pede um valor mais acima para o juiz ter a liberdade de... Porque ele não pode dar acima do que eu peço. Então, se eu peço 15 mil, o juiz não pode dar 50, mas ele pode dar abaixo dos 15. Então, eu sempre peço um valor mais alto para que ele tenha ali a margem. As médias de condenação no Brasil são em torno de R$5.000, tá? É uma média. E em casos de mala extraviada, é a média de R$1.000 por dia. Então, você que está ouvindo a gente, já teve a sua mala sumida por 2 dias que seja, você teria aí o direito a pedir R$2.000 em média, tá, gente? Pode ser mais, pode ser menos, advogado não pode prometer valores. Então, eu sempre tenho cuidado de deixar isso muito claro, apesar de parecer repetitivo, é porque é importante. Eu assinei. E agora? Temos 2 situações, tá? A gente consegue entrar com o seu processo, pedir o ressarcimento desses dias que você ficou sem os seus pertences e não mencionar que você assinou esse documento, mas eu também não vou mentir. A gente não mente nos processos, a gente omite, eu não conto sobre a existência desse documento. Por que eu faço isso? Porque a confusão da companhia aérea, a desorganização é tão grande que na maioria das vezes eles não trazem esse documento nos autos, no seu processo, e passa. Ah, mas e se eles trouxerem? A gente também já conseguiu vitória, mostrando ao juiz que você assinou de boa fé, que você é uma pessoa leiga, que você não tinha conhecimento, que você não tinha intenção nenhuma de dar quitação, até porque você não recebeu nenhum real da companhia aérea, você só recebeu sua mala. Quem daria quitação a todos os seus direitos sem estar ganhando nenhuma compensação por isso? Então não faz sentido. Então não deixe de buscar mesmo assim. Agora, de uma próxima vez, você já sabe. Cuidado! Na dúvida, pode me mandar lá no inbox, no Instagram. Eu não vou te cobrar nada por isso. A gente fica online, a gente analisa, a gente ajuda gratuitamente. Porque além de ser um escritório de advocacia, nós temos um lema aqui no Doutora Consumidor, que é prestar um serviço de fato para a sociedade. Ajudar as pessoas a não serem enganadas por companhias aéreas salafrárias. Vamos continuar falando sobre casos práticos e dúvidas recorrentes. Recentemente, todos nós aqui tivemos conhecimento de um caso, que ficou muito conhecido pelo conhecimento da atriz, A atriz Ingrid Guimarães passou por uma situação num voo, retornando ao Brasil, em que ela foi realocada do seu assento na classe econômica premium, que ela tinha pago por esse assento, e ela teve que ceder para dar lugar a um passageiro que teve um problema na classe executiva. E eu também vivi algo parecido na última viagem que eu fiz. Eu estava indo da Sicília para Malta e nós fomos os primeiros a chegar no balcão do check-in e a gente tinha comprado do assento na fileira 2, E quando a gente recebeu os bilhetes de embarque, estava já assinalado fileira 11.
E aí eu perguntei para a moça, eu falei, não, eu paguei pelo assento, 2 e tal. E aí ela disse, não, vocês foram realocados por uma medida de balanceamento da aeronave, que é como se fosse assim, é um procedimento que temos que tomar. Bem, eu fiquei meio indignada assim, mas agora a gente fica tão atento a uma série de coisas, eu falei, eu não vou discutir aqui, não vou brigar. Quando eu entrei no avião, o 11 era super confortável, tinha um bom espaço para as pernas, a gente foi colocado tipo um na janela, um no corredor com espaço no meio. E aí nós verificamos que tinha um casal na mesma situação que a gente, na fileira 11 ao lado, que a nossa fileira estava ocupada, tá? O avião estava muito vazio, mas tinham pessoas sentadas na fileira 2. De um lado, fileira 1 de lado, eu fiquei perguntando se eu comprei, aquelas pessoas que estavam na fileira 2 não podiam ter comprado o mesmo, né? Por que não foram elas colocadas na 11 e eu mantida na 2, né? Então, a pergunta que a gente quer fazer é: a companhia aérea, ela tem direito a trocar passageiros de assento, mesmo que esses assentos tenham sido pagos? Qual seria a situação em que ela poderia fazer isso, né? Em que caso que isso é permitido? O que o passageiro pode exigir? Como que a gente deve agir numa situação semelhante? Quais são os direitos do passageiro? Porque, assim, hoje em dia há uma preocupação muito grande da nossa parte principalmente quando você está fora do Brasil, não discutir, não brigar, né, alguma coisa, sei lá, né, como é que é o relacionamento com essa coisa, ter colocado de repente para fora. Bem, já não faz meu estilo mesmo. Mas assim, essa coisa de brigar, de discutir, eu prefiro estar com todas as informações para agir depois, se for o caso. Então, como é que você poderia trazer informações em casos como esse? Perfeito, Lilian. No seu caso, se eu entendi direito, você adquiriu uma passagem, a 2, ela era um espaço maior, com mais conforto, você pagou a mais por isso. A 11 já era outra categoria de assento comum, correto? Sim. Mas ela era bem confortável também. Eu acho que não sei se é porque tinha como se fosse entre uma porta de emergência, então ela tinha um espaço bastante bom. Então foi um downgrade, mas não foi um downgrade tão severo. Uhum. Compreendi. Perfeito. Geralmente, quando eles fazem essa alteração, é um downgrade severo, né? Eles tiram você de um assento que é melhor e colocam num comum. Que bom que a sua não foi tanto, mas ainda assim, não, a companhia aérea ela não pode trocar o seu assento indistintamente. Ela pode fazer esse tipo de coisa quando tiver um argumento de segurança do voo. Como eles falaram que era para contrabalançar o peso, a gente nunca vai saber se isso é verdade ou não, porque a gente não é técnico, né? A gente não entende desse tipo de situação, só nos resta acreditar. Mas, se você é trocado de assento e você sofre com essa troca, você pagou a mais e você sofre indo agora de uma forma mais desconfortável, você pode exigir sim o seu dinheiro de volta, porque pagou para ir no assento X. E como é que eu vou agir numa situação dessa? O que eu tenho que fazer é produzir provas. Então, a primeira coisa, no caso da Ingrid, o dela foi um pouco mais grave, porque ela estava numa cadeira que tinha mais espaço, que tinha direito a uma alimentação melhor, e ela foi removida para uma cadeira comum, que não tem direito a nada, uma normal, que a gente sabe que é apertadinha, que não é tão confortável, né? Então eu vou usar o caso dela de exemplo porque ele foi mais grave. Eles podem fazer isso? Não podem. No caso dela, então, que não tinha nada a ver com segurança, com peso, o motivo foi ter uma pessoa que pagou a mais, que estava numa categoria acima, e a cadeira dessa pessoa estava quebrada, então veio aquele efeito dominó. Tiraram a atriz para favorecer quem pagou mais. É uma atitude extremamente deselegante, né, com a brasileira. E o que ela poderia ter feito ali como passageira? Se ela se nega a ir, eles ameaçam até de expulsar do voo. Então, eu não vou nunca, como advogada, orientar ninguém a armar barraco, treta,
Eu sei que não é, né, do seu tipo, Lilian, não é da Silvia também, das ouvintes, mas se passou pela cabeça de alguém, eu não desço, em mim não faça isso, ainda mais em território americano, não é aconselhável, tá? Você vai registrar provas. Você pode pegar o seu celular e filmar a situação, mas sem colocar também o celular na cara do funcionário. Você vai filmar. O ideal, uma dica que a gente gosta de dar é fazer uma selfie. Você se filma, porque aí você consegue captar o áudio do que está acontecendo ao redor. Outra coisa que você pode fazer é, quando você passa por essa situação de ser abordado para trocar de lugar, e aí você fala, mas eu paguei por essa cadeira, eu tenho direito a viajar nessa poltrona. Tem alguém que está ali vendo aquela situação, você pode abordar essa pessoa e falar, olha, você viu o que fizeram comigo? Você pode me passar o seu WhatsApp? Porque eu vou procurar os meus direitos, mas eu não vou te incomodar não, você não precisa ir numa audiência, ser testemunha. A minha advogada, ela faz um documento, declaro para os devidos fins, que no dia tal eu presenciei essa situação, parará, e você assina para mim esse documento, porque esse documento, ele é uma testemunha, é uma declaração de testemunha, então você também pode fazer isso. Você pode, assim que descer do avião, pedir para anotar no livro do Procon. Toda empresa é obrigada a ter esse livro, tá? Então eu quero fazer um registro no livro do Procon sobre algo que aconteceu comigo nessa viagem. Tudo isso, depois que já aconteceu a viagem. Então, infelizmente, você vai ter que viajar dessa forma desconfortável. Sinto muito. Mas depois a gente corre atrás do reembolso dos seus prejuízos. E o caminho para buscar um ressarcimento numa situação dessa seria o Procon online. Não seria justiça, porque diferente de um voo cancelado, uma mala que some por dias, a troca de um assento não é vista como algo tão grave pelo judiciário, por mais frustrante que seja, e eu entendo que é um constrangimento. Mas o caminho seria buscar o site consumidor.gov.br. Esse site é semelhante ao Reclame Aqui, porém é do governo. É o Procon online. Ali, você vai escrever o que aconteceu com você. A prova que nós temos é o valor que você pagou por aquele assento. E quando você comprou o assento, você deve ter recebido no seu e-mail ou na área do cliente a confirmação da marcação daquele assento 02. Então, essas provas você anexa ali no consumidor.gov. Você consegue subir documentos para corroborar com a narrativa do que você está escrevendo. E pede, eu gostaria do meu dinheiro de volta, porque eu paguei para ir na poltrona 02 e não fui. Então eu paguei, exemplo, R$150 a mais por pessoa para viajar nessas condições e não fui. Eu quero meus R$300 de volta e quero uma compensação financeira por ter sido abordado, por ter sido realocado, que foi um constrangimento ali para mim, para os meus familiares. Essa compensação, geralmente, é um vale para você viajar com aquela empresa, é uma quantia em pontos, milhas no seu programa de milhagens, é um voucher, são algum tipo de ressarcimento devido à situação confusa, né, e de transtorno que você passou com a companhia aérea, só para isso não ficar impune mesmo, né, para você ser de alguma forma ressarcido, uma vez que a justiça não entende ser passível de danos morais. Muita gente acha que se passar alguma situação com companhia aérea gringa, não vai poder fazer nada, porque ela não se submete às leis brasileiras. Errado, se submete sim. Uma companhia aérea que opera no Brasil, foi o caso da American Airlines, ela é uma companhia aérea americana, mas tem voos saindo ou chegando no Brasil, as regras, as leis brasileiras também são aplicadas a ela. Sobre leis, é importante ressaltar que tudo que eu estou falando aqui, gente, a base está na resolução número 400 da ANAC e também no Código de Defesa do Consumidor, porque a relação de defesa do passageiro é uma relação de consumo. O passageiro é um consumidor. Essa resolução 400 da ANAC, o Código Civil, apesar de serem leis do nosso território, elas se aplicam a companhias aéreas que atuam no Brasil, possuem CNPJ, sede no Brasil.
Delta American Airlines, Aerolíneas Argentinas, KLM, Air France. Só aquelas que a gente chama de low cost é que não terão essa aplicabilidade porque elas não têm sede aqui. A EasyJet, a Ryanair. Então, se você teve um problema com elas, também não teve nem origem nem destino no Brasil porque elas não operam aqui. Mas e se eu comprei uma passagem, um voo que atrasou e não envolve o Brasil? Exemplo, eu comprei essa passagem Bariloche para Buenos Aires. Mas eu comprei a passagem em território brasileiro. Eu estava aqui na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, peguei meu celular e comprei essa passagem, certo? A justiça entende que, nesses casos, também se aplica a lei brasileira. Então, se o meu voo lá em Bariloche atrasar, eu posso pedir todas as garantias que a lei do Brasil me traz. E que direitos são esses, que é super importante ressaltar também. E assim, isso de aplicar a lei brasileira pode ser que tenha um juiz ou outro que não aceite, mas eu vou sempre falar para vocês a corrente majoritária, tá? A maioria, origem, destino ou compra feita no Brasil, aplica sim. Atrasos com mais de 2 horas geram direito à alimentação. Isso tá na resolução 400 da ANAC. Atrasos com mais de 4 horas geram direito a um hotel se você estiver fora da sua cidade. Então, eu moro no Rio, estou em São Paulo e é de noite, então é para o pernoite. Meu atraso foi mais de 4 horas, mas é de manhãzinha, não tenho direito ao hotel, tá? Mas se já ficou de noite, para o pernoite você teria direito sim. E também o translado de ida e volta. Atrasos com mais de 4 horas ou cancelamentos. Qual é a diferença? Às vezes eu estou aqui para viajar e o meu voo tem 1 hora só que está atrasado, ele foi cancelado. Eles avisam, cancelou, não sai mais hoje, é só amanhã. Ou eu tô aqui esperando, deu 1, deu 2, deu 3, deu 4 horas. Mais de 4 horas ou cancelamento, você tem direito a ser realocado gratuitamente. Então você pode ir lá e pedir, eu quero ir em outro voo pro mesmo destino. E aqui vem o pulo do gato que a grande maioria das pessoas não sabe. Cancelou o seu voo ou atrasou mais de 4 horas, você pode pedir para ir a outra companhia aérea, na companhia aérea concorrente. Não tem mais voo para Paris hoje, mas pela KLM tem. Você pode bater lá no guichê da Latam e falar, me coloca no voo da KLM, porque no deles tem vaga. Ah, mas a gente não tem mais voo para Paris hoje. Mas eles têm. E a resolução 400 da ANAC diz que eu, como passageiro, posso escolher continuar a minha viagem e ir para o mesmo destino, claro, sempre respeitando o destino, ainda que com outra companhia aérea terceira, mas sempre arcado pelaquela empresa cuja qual você comprou a passagem. Então, nesse nosso exemplo, a Latam teria que dar o jeito dela de te colocar no avião da KLM se você observou que tem vaga. Às vezes tem vaga no próprio, da mesma companhia. Eles falam que está lotado. Você pega o print do seu celular e mostra. Estão vendendo passagem. Se está vendendo é porque tem vaga. Então eu tenho direito a me realocar. Não esquece de usar a palavrinha mágica advogada. Eu falei com a minha advogada. As portas se abrem, tudo começa a funcionar. Oh, maravilha, viu? Por isso que dizem que toda família tem que ter um advogado e um médico, né? É bom, é bom. Pois é. Me deu uma dúvida aqui, Aline. No caso, por exemplo, quem fez seguro viagem, ela teria direito à indenização por aqueles dias que ficou sem mala. Ela pode receber esse valor do seguro e também da companhia? Olha, o seguro viagem é o seguinte, você não precisa fazer se você não quiser, porque a lei já te garante o direito a ter a sua mala, a ser ressarcido dos seus prejuízos. Se você fez, você pode acionar sim o seguro. Agora, existem juízes que vão analisar que você vai estar ganhando duplamente. Então, se você acionou o seguro, pode ser que o juiz não te dê também na justiça os danos morais. Isso é muito do entendimento de cada juiz específico, tá? A gente às vezes analisa qual foi o seguro que a pessoa fez e joga bem limpo com ele. Olha, eu acho que o seu seguro é mais vantajoso do que a média do juiz do seu bairro. Eu não tenho problema nenhum em perder esse possível processo. Eu prefiro que o meu cliente esteja satisfeito. Então, a gente faz essa análise para qual dos dois viés. Entrar com os dois, pode ser que o juiz não veja com bons olhos, porque você já foi ressarcido na via administrativa, que é a do seguro. É estranho mesmo, né?
Você fazer isso 2 vezes não faria nenhum sentido. Não faz muito sentido, pode soar até como uma certa má-fé, né? Distorção, né? Então vamos agora tratar também de um outro aspecto sobre voos aéreos, né? Por exemplo, em caso de falecimento de parente noutra cidade, existe algum tipo de prioridade para o familiar? E no caso, por exemplo, do passageiro não utilizar a passagem comprada, isso é, ele não voou por algum problema de saúde ou mesmo falecimento de alguém da família, ele tem direito a reembolso ou remarcação? Bom, nesses casos de falecimento, é uma situação muito desagradável, não existe nenhum benefício previsto em lei, tá? Infelizmente, eu já vi alguns projetos de lei nesse sentido. Mas a Latam e a Gol, elas têm um benefício que é uma gentileza com o passageiro, que se chama tarifa emergencial, com descontos de até 80% na passagem para quem teve ali uma perda, né, de um parente direto, pai, mãe, filho. E como é que é feito isso? Tem alguns requisitos que você precisa preencher, você precisa enviar a certidão de óbito, mas doutora, como que eu vou enviar a certidão de óbito se eu estou indo, né, para o enterro e às vezes o documento não está pronto? Você compra a sua passagem normal, depois de posse da certidão, você tenta ali o desconto, até porque você vai comprar, né, você tem que ir mesmo, é uma situação muito triste. O que eu já vi também companhia aérea fazer é antecipar ou realocar. Você está no exterior, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. E você voltaria só na sexta. Aí, Deus me livre, guarde, falece um familiar seu. Procurá-los e tentar antecipar esse voo, havendo vaga na aeronave. O seu voo seria só na sexta, você quer voltar para o Brasil, hoje é segunda. Eu já vi sim, tá? Eles se consternarem ali da situação e te encaixarem nesse voo antecipando, sem cobrar nada por isso. Não existe nada previsto em lei, mas é aquela conversa, né? Somos seres humanos, tem sempre do outro lado tem uma pessoa. Então, outra dica também, né? Você vai pedir alguma coisa, vai pleitear, você procurou um atendente, não conseguiu, procura outro. Eu já vi isso dar certo. Dependendo da pessoa, da forma com que você fala, você consegue pegar alguém ali mais gentil e consegue te ajudar. Sobre a segunda pergunta, no caso do passageiro não utilizar a passagem por problemas de saúde, alguma questão particular da vida dele, a justiça ela entende que a companhia aérea cobrar 100% do valor que você pagou seria abusivo. Então, se eu tenho uma passagem que custou R$1.000 para Fernando de Noronha e eu não vou poder viajar, se for motivo de doença, a gente orienta o cliente a pedir um e-mail para a companhia aérea para que ele envie o atestado do médico e negocie ali o reembolso. Mas vamos dar um exemplo de nada, uma festa familiar, surgiu um casamento que eu preciso comparecer, então não tem atestado, eu não tenho, entre aspas, um motivo justo. É um motivo particular da minha vida. É justo eu perder esses R$1.000 que eu empreguei dessa passagem? Será que a companhia aérea não poderia vender essa passagem para outra pessoa? A justiça entende que você, assim que percebe que não vai poder viajar, é de boa fé que você comunique à companhia aérea. Então você vai ligar para eles e vai falar: olha, eu não vou viajar. Você vai anotar o protocolo, peça o protocolo dessa ligação, e eles vão ter um tempo para vender a sua passagem para outra pessoa. Quanto antes você fizer isso, melhor. Eu já vi várias decisões de juízes entendendo que pelo menos com 30 dias de antecedência, para realmente dar tempo da companhia aérea vender esse bilhete para outra pessoa. E aí você comunica, fala que não vai usar e pede o ressarcimento. Provavelmente vai ser negado, tá? Eles vão dizer que você não tem direito a pedir, a ter nada de reembolso. Ou mais absurdo ainda, a gente já viu companhia aérea cobrando para você cancelar a sua viagem. Era muito mais simples, então, não ir, né? Dar no show. Exato. É só não aparecer. Não, nunca, pelo amor de Deus. Ninguém vai pagar para não ir, hein, gente? Agora, eu liguei, eu pedi o ressarcimento, nada foi feito. Mais uma vez, a gente vai usar o Procon online. consumidor.gov.br.
E o nosso escritório ele tem um textinho já pronto de como você vai pedir esse reembolso, porque a gente usa um benefício que é o artigo 740 do Código Civil. Essa dica é só para quem é da área mesmo, por isso que a gente tem um monte de cliente que é advogado, juiz, porque são peculiaridades. Esse artigo do Código Civil, ele traz ali uma possibilidade da multa ser de apenas 5%. Então, você vai ter direito a 95% de reembolso. Olha que legal. Ah, mas na teoria tudo é lindo. Gente, eu tenho muitos clientes que já ganharam e não envolveu nem justiça. Foi através do consumidor.gov mesmo, viu? Pegaram esse nosso textinho, nesse textinho diz: eu não posso viajar, no dia tal eu comuniquei a vocês com X dias de antecedência, não foi feito nenhum reembolso, segue aqui os meus dados bancários porque eu quero o reembolso de 95%. Com isso, a gente já teve clientes que conseguiram reembolso até de 100%. Por quê? Esse texto diz que eu falei com a advogada, esse texto traz artigo de lei. Infelizmente, nessas relações de consumo, você tem que mostrar que você tem conhecimento, porque senão a gente é passado para trás. É triste o que eu estou falando, mas é o que eu vejo na prática. E se você tiver comprado a sua passagem através de milhas, não tem problema, tá? Você vai pedir o reembolso e vai colocar ali os seus dados do programa de milhagem. Não fizeram, não consegui nada, aí sim você iria para a justiça. Na justiça, na prática, o que eu vejo os juízes aplicando é de 10% a 30% de multa. Então, no nosso exemplo, né, se foi R$1.000 a passagem, vamos para a pior hipótese. O juiz deu 30% de multa. Perdi R$300, mas se eu conseguir meus 700 de volta, não tá bacana? Não vale a pena? Uma vez que eu ia perder 100%? Com certeza. Aline, quais são os direitos do passageiro quando ele compra a passagem por milha e teve o voo cancelado? Os direitos são os mesmos, viu? Seja você comprando através de um pagamento em dinheiro, Pix, cartão de crédito, seja por milhas, pontos, não tem nenhuma diferenciação para a justiça. O que eu gosto de ressaltar é que o direito é do passageiro e não de quem pagou pela passagem. Às vezes, um familiar é o que compra a passagem de todo mundo e aquele voo é cancelado. Quem vai ingressar na justiça não é esse familiar, não, viu? Cada passageiro tem direito a entrar com a sua ação. Ah, e quem pagou a minha passagem foi a minha empresa. Não tem problema. O juiz não vai analisar quem efetuou o pagamento. O que ele analisa é o nome que consta no bilhete. Se é o seu nome, você é que tem a titularidade para entrar com a ação. Tá ótimo. Aline, você comentou que é considerado um voo atrasado com mais de 4 horas. E no caso de atraso com menos de 4 horas, ele não é considerado de jeito algum? Em sendo considerado voo atrasado, é preciso de que tipo de provas? Como conseguir essas provas? Como funciona isso? Excelente pergunta, Silvia. Infelizmente, a justiça brasileira tem um entendimento do STJ que ele diz que atrasos para serem indenizáveis, né, para você ter direito a danos morais, seriam com mais de 4 horas. 4 horas e meia, 5, 6 horas. Mas, se você teve um atraso que seja de apenas 1 hora, vamos supor, e você perdeu um compromisso, como é que fica? Às vezes, o compromisso é o motivo da viagem. Teve gente que teve voo cancelado, voo atrasado. Na verdade, cancelado não, mas atrasado. Se você está indo para um show da Madonna, e você comprou para chegar no Laço, aqui em Copacabana, e o voo atrasou 2 horas, 3 horas, você pode perder o voo. Então, concorda comigo que, ok, o parâmetro é mais de 4 horas, mas e se eu perdi algo importante? Um casamento, uma entrevista de emprego, um cruzeiro. Às vezes você já compra a passagem com o horário para chegar para pegar o cruzeiro. Nesses casos, se você tiver uma prova dessa perda de compromisso, mesmo que o atraso tenha sido menos de 4 horas, a gente consegue sim pedir os danos morais, tá? E as provas para situações de atraso ou de voo cancelado, elas são muito parecidas, porque é principalmente a sua passagem, isso não pode deixar de ter, seja o bilhete, seja a passagem no seu e-mail, a passagem no WhatsApp, que muitas empresas elas mandam ali o itinerário pelo WhatsApp. Às vezes um cliente chega no nosso escritório
teve um voo atrasado, cancelado, quer ingressar e não tem a passagem. Lá no site da companhia aérea, em minhas viagens anteriores, fica registrado a passagem, com a data, o horário previsto para a chegada. A gente consegue pegar também na internet, no site da ANAC, mostrando o itinerário daquele voo, que aquele voo sofreu atraso. O advogado tem vários métodos, mas a passagem principal de como deveria ser o teu voo, essa é a prova número 1. As outras provas que eu já citei, mas vale a pena repetir, são prints de mensagem, você filmar a situação. Eu tive que dormir no banco do aeroporto, pede alguém para filmar um pedacinho. Filas foram formadas, filma o painel mostrando que tinham voos acontecendo normalmente, porque pode ser que eles digam que o aeroporto estava fechado e que por isso o seu avião não decolou. Não, eu tenho aqui uma foto do painel mostrando voos saindo. Às vezes no painel fica escrito voo cancelado, voo atrasado. Tudo isso são provas importantes. Atrasos com mais de 2 horas têm direito à alimentação. Não me deram alimentação, eu tive que gastar do próprio bolso. Eu preciso desse comprovante. Paguei através de cartão de crédito. A gente junta a sua fatura, mostrando ali que você usou o cartão para se alimentar. Todo tipo de registro possível vai ajudar na sua ação. Mas faz muito tempo, eu não tenho nada disso. Eu já cansei de ganhar processo em que a pessoa tinha apenas a passagem, viu? Então, a passagem é a sua principal prova. Se você não tiver nada, guarda a passagem. Não guardei. A gente te ajuda a achar no seu e-mail, na área do cliente, minhas viagens anteriores. Nós precisamos mostrar para o juiz que você deveria estar no avião, naquele formato que você adquiriu. E depois aconteceram umas sucessões ali de erros, atrasos e cancelamentos no geral. E no caso de voo cancelado, quais são os direitos do passageiro? É preciso ter provas? Quais seriam elas? Exatamente as mesmas que eu falei do voo atrasado. O voo cancelado é diferente do atrasado porque não vai ter mais voo. Você não vai ficar ali esperando naquela esperança de voar. Mas as provas são as mesmas. Passagem, prints de conversa, fotos, vídeos das situações. Você pode ir até o guichê da companhia aérea até pedir um documento, viu? Uma declaração. Se chama declaração de contingência. Quando o seu voo é cancelado, você pode pedir quando o seu voo é atrasado, quando tem um overbooking. Mas eu não oriento tanto a fazer essa prova porque é desgastante e ela não é uma prova cabal. Muita gente gosta de pedir esse documento para apresentar como atestado no trabalho. Se você disser que vai pegar o documento para entrar com uma ação em companhia aérea nenhuma, vai querer te fornecer. Mas é um direito, está previsto na resolução 400 da ANAC, você pode sim pedir por escrito, tá bom? O principal, como eu já disse, e é bom você fixar, é a passagem. Tá ótimo. E no caso, Aline, de overbooking, parece que isso tem acontecido várias vezes, né? Muitos viajantes ficam sem saber como reagir. A companhia pode simplesmente nos deixar em terra? Overbooking é o pior tipo de perrengue aéreo, porque não é que a viagem foi cancelada, né? A sua foi cancelada. Ou vai acontecer. E é muito constrangedor. Já aconteceu, inclusive, na minha frente. O rapaz ficou extremamente aborrecido. No caso de overbooking, a companhia aérea não pode fazer isso. É uma prática abusiva, mas elas fazem muito. Além de você ter o direito de pedir os seus danos morais, de entrar com um processo gratuito, de procurar ali o seu ressarcimento, o overbooking ele também tem multa própria, em torno de R$ 1.500, R$ 1.700 em voos nacionais e R$ 3.500 em voo internacional. Então, a gente pede os danos morais, a gente pede o reembolso dos seus prejuízos, porque é muito importante. Esses casos de voo atrasado, voo cancelado, eu perdi uma diária de hotel, eu perdi um passeio, eu perdi um show. A gente vai pedir isso tudo, viu? O nome disso é dano material. A gente pede o reembolso desses valores. E no overbooking, também, além do dano moral, a multa própria. Então, são as ações aqui de valor maior que o nosso escritório recebe, são as de overbooking. É extremamente constrangedor, nunca se sabe quando vai acontecer.
eles vendem mais passagens do que cabe de pessoas na aeronave. Absurdo, né? Ainda no caso de overbooking, se o passageiro aceitar valor financeiro ou outra bonificação, porque não pôde voar, né, porque não foi voar, ou ele voar em outro voo no dia seguinte, ele perde o direito de reivindicar na justiça? Lilian, quando tem essa situação de overbooking, a companhia aérea geralmente eles oferecem aquilo que a gente chama, entre aspas, de um cala-boca, né? Se eles estão te oferecendo R$1.000, é porque, na verdade, você tem direito a ganhar muito mais. A orientação do nosso escritório é não aceitar, porque geralmente a compensação financeira não é muito boa, não é, de fato, nem perto daquilo que você teria direito de ganhar na justiça. Se você aceitar, sim, você perde o direito de reivindicar, tá? A companhia aérea não joga para perder. Quando ela vem com um voucherzinho, um valezinho, é diferente de um vale para se alimentar. Eu tô com meu voo atrasado mais de 2 horas e eu tenho um vale para me alimentar. Isso você pode aceitar que não vai te atrapalhar de forma alguma em buscar a justiça. Agora, se você aceitou uma bonificação para ficar para fora do avião ou se você se voluntariou, nesses casos, você não pode depois entrar na justiça. Tá, muito interessante. E no caso de extravio de bagagem ou bagagem danificada, o que o passageiro deve exigir da companhia aérea? Existe algum condicionante se a bagagem foi localizada ou o tempo de entrega da bagagem localizada? Há diferença se isso ocorrer em voos nacionais e internacionais? No caso de bagagem, a primeira coisa é você guardar o papelzinho do despacho. Aquela é a prova de que você entregou a sua mala para a companhia aérea. Então, tire uma foto daquele papel, porque pode ser que a gente perca, né, durante a viagem. Então, tire uma foto. Assim que você realizou o despacho, já guarda. É igual o comprovante de estacionamento quando você entra com o seu carro. Aquela ali é a prova de que aquilo está ali dentro. O artigo 32 da Resolução 400 da ANAC, ele diz que o transportador deve restituir a bagagem extraviada no local indicado pelo passageiro. Ó, tá vendo? Não é nada de você ir lá no aeroporto buscar, não. No local indicado pelo passageiro. Em até 7 dias no voo doméstico ou até 21 dias de voo internacional. Que prazos são esses? Esses prazos significam que ela pode depois largar para lá? Não. São prazos para a companhia aérea tentar localizar a sua mala, tá? Se ela não localizar nesses prazos, ela tem que indenizar o passageiro em até 7 dias. Como assim indenizar? Você tem direito, se a sua mala sumiu para sempre, que é o extravio definitivo, a ser ressarcido sobre tudo que estava ali dentro. Então, a gente faz uma tabelinha com os itens que estavam ali dentro e, às vezes, a gente tem a nota fiscal, porque foram coisas de valor, mas a maioria das pessoas não guarda a nota fiscal. Como é que eu vou mostrar para o juiz o valor daquelas coisas que estavam ali? É bem complicado, mas a gente tenta através de link da internet. Havia um perfume X. Aí a gente pega o link e mostra para o juiz, para contabilizar ali o valor do seu dano material. Dano material é o prejuízo. E tem o dano moral, né? Que o dano moral é o valor pelo transtorno, pelo aborrecimento que você passou. Isso na mala extraviada. Na mala danificada, ou eu tenho a nota fiscal da minha mala para mostrar quanto custa uma mala igual, novinha, para pedir esse dinheiro, esse reembolso, ou eu entro também com um link da internet de uma mala similar. Qual é o mundo perfeito? Que é aquele que eu gosto de ensinar para os nossos clientes e seguidores. Vai viajar? Pega o seu celular e faz um videozinho de 10 segundos. Mostra sua mala por fora para mostrar que ela não tem nenhum rasgo, não está danificada. E mostra sua mala por dentro para mostrar o que tinha ali. Porque, infelizmente, a gente vê casos de itens furtados dentro das bagagens, né? Mala extraviada. Então, esse videozinho... doutora, mas eu posso burlar. A minha mala pode sumir e eu criar um vídeo depois disso. Sim, se você fizer isso, você é mau caráter. Mas a justiça tem levado em consideração esse tipo de prova, levando em si a boa-fé. Vamos ter por boa-fé de que você não fez esse vídeo depois que a sua mala sumiu, de que você não é uma pessoa
do mal. Os juízes aceitam como prova um videozinho mostrando o que tem na sua mala. Sei que é chatinho, a gente tá na correria da viagem, mas vai ajudar, né? Numa futura dor de cabeça, uma prova a mais, tá? Deus me livre, guarde, sumiu aí a sua bagagem e você consegue mostrar de fato o que tinha dentro dela. Muito bom. Se um voo tem conexão e a primeira perna atrasa, fazendo com que a pessoa perca a conexão, a companhia é obrigada a realocar o passageiro sem custo? Sem dúvidas, Lilian, a companhia aérea responsável pelo atraso é obrigada a realocar. Vamos supor que eram 2 companhias aéreas diferentes, tá? Então, aquela que atrasou e fez você perder a conexão, ela tem que dar um jeito de te reacomodar gratuitamente e na forma mais rápida possível num próximo voo para aquele mesmo destino, tá? Pode ser voo dela ou de outra. A dúvida era essa, porque, por exemplo, se você está viajando com a Gol, por exemplo, né, e você vai ter uma conexão, isso é muito claro. Mas quando são 2 companhias, eu vim de Gol até São Paulo, mas agora eu vou pegar a empresa tal. Quer dizer, isso é importantíssimo para a gente saber. A companhia que atrasou é a responsável por te realocar em alguma companhia, né? Exatamente, ela é responsável e, assim, como a gente vê muita coisa, a gente entra com cerca de 1.000 processos por mês aqui no escritório, então todo tipo de absurdo a gente já vivenciou, né? O ideal é você comprar no mesmo localizador, tá? Ideal é você fazer a conexão com a mesma companhia aérea, porque mesmo que tenha um curto espaço de tempo, foi ela que me vendeu assim. Aham. Tá? Ah, mas ficou muito mais barato fazer diferente. Pega então com um espaço maior entre uma conexão ou outra, porque eu já vi juiz não dar o ganho da causa dizendo que a pessoa assumiu o risco. Ela pegou só com 20 minutinhos de conexão, então ela assumiu o risco. Tá bom? Então a gente orienta dessa forma. Tá certo. Eu vivenciei isso agora, né, na minha última viagem. Era a mesma companhia, ela me vendeu com um intervalo de 2h30 entre um voo e outro, e ela não garantiu aquele voo que ela me vendeu. Eu fiquei esperando quase 7 horas no aeroporto, esperando um novo voo que ela me realocou. Ela me realocou num outro voo sem custo, mas me fez perder um dia inteiro, sendo que ela me vendeu uma passagem com 2h30 de tempo de conexão. Como foi ela que te vendeu, ela assumiu esse risco. Exatamente. De que o seu voo teria que ter dado tempo hábil e não deu. E aí, o que o advogado vai fazer? Ele vai computar no final da sua viagem que dia e hora você deveria chegar, de fato, que dia e hora você chegou. E tudo isso vai ser analisado para fins de danos morais. Só o tempo que você ficou no aeroporto, que foram 7 horas, então você chegou com atraso mais de 4 horas, com certeza. Exatamente. Tem aí sim uma causa com grandes chances de ganho. Ótimo. Bom, agora vamos tocar num outro tema também que tem acontecido muito problema. A gente tem visto na mídia pessoas com deficiência enfrentando problemas em voos. Por exemplo, autistas. E recentemente houve o caso da secretária do governo de São Paulo, que foi impedida de usar a almofada protetora que ela, como cadeirante, precisa usar. E não deixaram ela colocar a almofada no assento para ela sentar. E quando ela questionou que ela precisava usar a almofada, que era uma condição de saúde para ela, ela foi retirada da aeronave porque ela não aceitou viajar sem a almofada. Quais são, nesses casos, os direitos desses passageiros com necessidades especiais? Então, isso aí foi muito absurdo, foi muito triste. Eu vi esse vídeo, comentei na época. O passageiro portador de necessidade, ele tem direito a atendimento prioritário, ele tem direito a banheiro acessível e ajuda para se locomover, entre outros direitos que estão em outra resolução da ANAC, tá? Na resolução 280, ela é de 2013. Ela garante que os passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida possam transportar gratuitamente os equipamentos de assistência, que era o caso dela, né? Ou também cadeiras de rodas, muletas, próteses, dispositivos auxiliares.
Se o passageiro necessitar de uma cadeira de rodas durante o voo, inclusive essa resolução traz que a companhia aérea tem que fornecer um modelo adequado de cadeira de rodas para o uso dentro da aeronave. E também sempre garantir o embarque e o desembarque com segurança. Os direitos são importantes, esse tipo de abuso precisa ser filmado e sim jogado na mídia. Todos os portadores de necessidade especial têm direitos específicos também para autistas. Não se cale, tá? Não deixe de exercer, não deixe de procurar, porque foi muito triste essa cena, muito triste mesmo. E nós que somos passageiras 60+, nós ficamos curiosas em saber se há algum direito específico garantido por lei ou pelo ANAC como prioridade ou assistência diferenciada. E a outra coisa é se isso está garantido apenas no Brasil ou também em voos internacionais. A gente tem observado que aqui não tem questão, né? Quando chamam passageiros com mais de 60 anos e tal, a gente entra direto. Mas em aeroportos internacionais, algumas poucas vezes isso acontece. Eles chamam normalmente pela zona, né? Zona 1, aí entra zona 2. Não interessa se é mais velho, se é mais novo, se está com criança. Isso existe mesmo, essa diferença? Essas companhias aéreas que atuam no Brasil, elas precisam observar a legislação brasileira, tá? Então, sim, o direito à prioridade do embarque. Lá fora, como está em território gringo, já é mais complicado de se exercer esse direito. Já teria ali uma briga de competência territorial. Mas aqui no Brasil, com certeza. Agora, sobre alguma gratuidade ou descontos, né, para idosos em passagens aéreas, infelizmente não tem nenhuma lei. Tem uma exceção que ela pode beneficiar alguns passageiros idosos, que é para o caso de idoso com deficiência ou mobilidade reduzida, tá? Quando o idoso ele tem deficiência ou mobilidade reduzida, tem direito a até 80% de desconto na passagem aérea, mas não a dele, a do acompanhante, a da pessoa que vai com ele no avião. Esse desconto ele é previsto em lei, tá? Para garantir o acompanhamento necessário e facilitar a locomoção do idoso. O que existe atualmente é o programa Voa Brasil, do governo federal, para os aposentados pelo INSS e que não tenham também viajado nos últimos 12 meses, com passagens aéreas de até R$ 200 o trecho. Só que numa matéria recente que a gente fez a pesquisa, foi divulgado que esse programa teve baixa adesão. Foi usado apenas 1,37% da meta das passagens destinadas para esse tipo de situação do programa. Isso se explica muito pelo fato de que a oferta ela se limita a horários e datas específicas de baixa temporada. Então, a pessoa precisava se encaixar no que há de disponibilidade. É uma pena, né? Porque é apenas 1,37% de passagens utilizadas. Porém, o leque de opções ele deveria ser maior para que o programa tivesse uma adesão adequada. Com certeza, né? Quando limitou Primeiro, eu acho que faltou propaganda, né? Para chegar nessa população que só tem aposentadoria do INSS. E, segundo lugar, faltou também dar mais flexibilidade, porque às vezes a pessoa é aposentada, mas tem outro trabalho, ou cuida de netos e essas coisas todas que impedem, né? Então, tem que considerar. Mas quem sabe melhore, né? Vamos crer. Bom, você recomenda, Aline, que todo passageiro conheça a resolução número 400 da ANAC? Como ela pode ser útil para os viajantes? Ele deve citar essa resolução para o comissário de voo nos casos de conflitos? Olha, é interessante sim que você conheça pelo menos os pilares da resolução 400 da ANAC. Eu sei que ficar lendo letra de lei é uma coisa chata, não é tão legal. O que a gente faz no nosso Instagram? A gente tenta levar os direitos que estão previstos na resolução através de esquetes, carrossel,
com uma linguagem mais simples para a população mesmo entender o que você precisa fazer, quais são os seus direitos. A gente falou aqui dos principais. Eu não acho que todo mundo deva conhecer a Resolução 400 da ANAC, mas eu acho que você deve saber os principais direitos que constam nela. E se você quiser citar em alguma situação específica, sim, pode ser que ajude bastante. Mas o que mais ajuda mesmo é ter um advogado de confiança e citar que você aprendeu com o seu advogado. Ótimo, dica dada, dica recebida. Aline, se você pudesse dar 3 conselhos essenciais para qualquer pessoa que viaja de avião, quais seriam eles? O primeiro é esse, você tem que ter uma Aline na sua vida. Porque se acontecer qualquer coisa, você tem que ter alguém para gritar se precisar, viu? É importante. O outro é guardar a passagem, como a gente falou aqui massivamente, a passagem é a sua prova principal. Pode ser o cartão de embarque, pode ser print. E também guardar o comprovante de despacho da mala, porque aquele papelzinho é tudo. Aquele papelzinho é a prova de que você entregou a sua mala para eles. Se não, a sua mala some e você não tem o papel, como é que faz? E vou dar um quarto também, viu? Aconteceu qualquer problema com a tua mala, sumiu, foi danificada, procure imediatamente o guichê da companhia aérea. Não deixa para fazer depois, não. Eu sei que você tá com pressa, mas é importante. Vá até um funcionário, registre um documento com eles. Esse documento se chama RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. É uma prova muito importante em mala danificada e mala extraviada. Muito jóia. Olha aí, coisas boas. Já sabemos como nos defender, né? Aline, e para quem quer conhecer mais sobre seus direitos como passageiro de voo ou tratar de uma situação ocorrida, onde lhe encontrar e como entrar em contato com o seu escritório? Silvia, muito obrigada por esse espaço, né? Lilian também. O nosso Instagram é @doutoraconsumidor. DRA, D de dado, R de rato, A de Aline, DRA.consumidor. E lá a gente dá todas essas dicas. Tem esse canal aberto através do inbox, do direct. Você pode mandar as suas situações e a minha equipe ela analisa gratuitamente. A gente entra com mais de 1.000 processos por mês, mas a gente ajuda com certeza mais de 4.000 pessoas por mês, porque mesmo aqueles casos que eu digo não, poxa, infelizmente não cabe um processo, eu nunca deixo uma pessoa sem uma orientação do que fazer, aonde buscar uma compensação financeira administrativa, que é no Procon Online. Então, fico 100% à disposição para todo mundo que já teve um problema. Dos últimos 5 anos, esse é o prazo para você entrar, buscar os seus direitos ou perguntar, fique à vontade, nós temos um canal aqui de diálogo aberto para isso. Eu ia perguntar aqui se alguma dessas reivindicações sobre os direitos, né, que o passageiro tem em relação à companhia aérea, eles então podem ser registrados pelo próprio passageiro, né? Como é que funciona? Exatamente, Lilian. Com certeza tem o site O Reclame Aqui, né? Uhum. E tem o consumidor.gov.br. São 2 vias muito eficazes na busca pelo próprio passageiro. Não envolve justiça. Tá, mas se quiser trocar, conversar com vocês atendem pelo Instagram a esse primeiro contato, né? Sim, qualquer dúvida que a pessoa tiver, até para registrar ela mesma uma reclamação, pode chamar no Instagram, porque já temos modelos de solicitações já prontos para te fornecer. Aquele que a gente deu o exemplo de quando você não vai poder viajar e você quer pedir o reembolso da sua passagem, a nossa equipe já tem o textinho pronto. A gente manda para você sem problema nenhum e torce para você conseguir o seu reembolso. Muito legal. Muito bom mesmo. Olha, quanta informação, hein? A gente pensa que sabia de alguma coisa, mas sabia quase nada. Quantas informações a gente recebeu aqui. E a gente está indo para a nossa finalização desse episódio, desse bate-papo muito descontraído e enfatizando que foi uma conversa muito esclarecedora, tanto para mim como para a Lilian, e eu tenho certeza que também foi muito esclarecedora pelas nossas ouvintes. A gente sabe, né, que conhecer os nossos direitos e também nossos deveres
é o primeiro passo para a cidadania. Então, precisamos saber aquilo que a gente deve fazer e o que a gente tem direito de receber. Todas as suas informações foram importantíssimas e de muita qualidade. Agradecemos muito a você, Aline, pela disponibilidade de estar aqui conosco no podcast Viajantes Bem-Vividas e por compartilhar o seu conhecimento e experiência, além de se propor a atender qualquer dúvida, né? A pessoa pode estar viajando e liga lá, doutora Aline, tal, vai ter alguém para dar uma ajuda, doutora consumidor, vai dar alguém uma orientação para você. Isso é muito bom. Temos certeza que depois de ouvir esse episódio, nossas ouvintes se sentirão preparadas para se defender, buscar seus direitos e viajar com tranquilidade. Muito obrigada, Aline, por estar aqui conosco nesse dia, compartilhando informações importantíssimas para a gente viajar mais tranquilo e mais seguro. Ai, para mim foi uma honra, viu? Adorei, o papo foi super leve, divertido. Espero que a gente consiga alcançar muitas pessoas, que a gente consiga levar essa informação e que um dia o meu serviço não seja mais necessário. Não é? Vamos sonhar. Vamos sonhar. Queridas ouvintes, depois nos conte nos comentários deste episódio o que você aprendeu com a Aline, que foi mais significativo para você, que trouxe uma resposta a questões que você tinha. Nós adoramos essa interação. Não esqueça de curtir o episódio, comentar, e gente, a gente tem certeza que vocês vão enviar assim para todos os amigos, todos os conhecidos, porque trouxe muita coisa útil, né? Se você quiser falar conosco ou enviar uma sugestão de tema, é só mandar um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou mensagens pelo direct do Instagram. Nós vamos adorar receber o seu feedback e a gente sempre responde a todos os comentários. Grande abraço e até 15 dias. Abraços! Foi ótimo! Abraços!